11 horas e 21 minutos, Tarobá Cidade de volta ao vivo. E agora o nosso recado é para você, como eu falei, que é microempresário, pequeno empresário, médio empresário, que ainda tem dificuldade de entrar nessa era digital, fazer aquela transformação digital. Por que será que ainda é um desafio? Quais são as principais barreiras enfrentadas e como superar com soluções acessíveis? Estamos recebendo aqui o Thiago Zampieri. Bom dia, Thiago. Seja bem-vindo aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado a todos os telespectadores aí. Sempre quis falar isso, olha que legal. Ah, que bom! Você é um empresário, né, Thiago? Isso, eu comecei, trabalhei no mercado corporativo por 11 anos e aí fiz aquela fila tradicional de agora eu tenho que trabalhar para mim mesmo. Legal. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com os projetos, já era da área de tecnologia, parti, obviamente, para usar o meu expertise para montar os negócios. E você ajuda outras empresas a entrar na era digital, é isso? Eu comecei criando a primeira startup, é uma startup daqui da região, que ganhou grande notoriedade no mercado, recebeu investimentos, tem um alto potencial voltado para o agronegócio, no primeiro hackathon que teve aqui em 2016. Lembro. E aí, em 2019, a gente fez eu fui empreender pela segunda vez falando como pai, né? Então, acabei tirando a cadeira executiva e me deparei com uma situação que muitos empreendedores que estavam iniciando sua jornada, né, não mais no formato tradicional, não na transformação digital, queriam ir para a transformação digital e vinham conversar com a gente como mentor, como uma fonte de inspiração, alguma coisa, e aquilo começou a gerar um diálogo e eu percebi que existia um grande gap entre a pessoa entender e procurar mais conhecimento e, de fato, mergulhar nesse mundo digital. E aí eu comecei a ajudar eles. Por que é tão difícil? A maioria das pessoas tem medo da tecnologia. Ela só se torna algo útil ou que a gente utiliza quando ela se torna desejável. Tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão aqui nos assistindo não percebeu quando elas entraram no WhatsApp. É verdade. Porque o WhatsApp é um software, né? Por baixo dos panos, ele é uma tecnologia que você adota. Mas e ninguém te está dando nenhum tipo de manual explicando como é que você usa todo dia aquele software. E todo mundo sabe usar, né? Exatamente. E aí é que começa a você entender quando o software começa a fazer parte do seu dia e começa a fazer uma transformação digital em você. Antigamente a gente tinha que escrever cartas. Hoje a gente pega o telefone e manda uma mensagem, ela chega em segundos para a pessoa. Sim. E depois ela também tem a resposta também instantânea. Mas falando de empresas, daí as empresas mais tradicionais, vamos dizer assim, um comerciante mais antigo, né? Um exemplo, ele tem mais resistência também a essas tecnologias? Tem, principalmente pela cultura. É normal a pessoa entender que fala assim, eu fiz tudo isso até aqui sem isso e deu certo. Não é necessário para frente eu utilizar, né? Eu acho que o momento da virada é justamente quando ele se permite. Não é nem dizer que ele tem que se transformar de uma vez, mas é quando ele se permite. E por onde que ele tem que começar? Eu vou dar um exemplo do meu pai, de novo com a questão do WhatsApp, para ser simples. O meu pai só foi para o WhatsApp quando ele percebeu que, para ver os netos, ele precisaria estar se comunicando através do WhatsApp para poder fazer uma videochamada, porque a gente estava no meio da pandemia. Olha só, né? Não, isso aconteceu muito na pandemia, inclusive. As pessoas com mais dificuldade na tecnologia aderiram. Mas, Thiago, para quem está assistindo a gente, às vezes é um empresário, uma empresária, um micro, né, um empreendedor, por onde que ele começa essa transformação digital no negócio dele? Então, a boa parte das pessoas no negócio, ela começa pelo lado onde ela se comunica com o cliente, que é pelo atendimento. Então, uma das formas mais fáceis é ela melhorar, utilizar ferramentas, né? A gente fala de tecnologia, a gente lembra de software, né? De ferramentas de tecnologia, para ajustar o seu atendimento, para começar a se comunicar. Porque nada melhor do que aquela pessoa com mais idade, que tem um negócio mais tradicional, que tem toda a experiência, know-how, falar melhor do seu próprio negócio. Porque a gente, quando treinava as pessoas ou ainda treina as pessoas, a gente passa uma parte do nosso conhecimento. Mas essa pessoa não leva e absorve 100% todo. Até porque o modelo de negócio ou a forma como o trabalho está acontecendo, ele está mudando. As pessoas estão ficando menos tempo nas empresas, né? Antigamente a gente ficava 11 anos, ficava 20 anos, 15 anos. Eu estou há quase 30 aqui. Exatamente. Tá vendo? Se você olhar hoje no currículo de Sim, muitos, tem lá 6 meses, 1 ano, 2, 3 em algum negócio. Então, começar pelo atendimento é uma oportunidade para ele passar a expressar toda a necessidade e ele começar também a ver
o que os clientes dele estão recebendo de informação. E aí eu vou usar o seu próprio exemplo. O WhatsApp é uma ferramenta, uma tecnologia também que o empresário deve utilizar para melhorar esse atendimento, essa comunicação? Sim, exatamente. Ela é uma ferramenta de comunicação que veio para ficar. Quando dá algum problema no WhatsApp, a gente normalmente migra para ferramentas similares como o Telegram. Mas por que o ser humano do brasileiro volta para o WhatsApp quando volta e estabiliza? É justamente isso, porque está tão acostumado, é tão parte do processo para ele, é a extensão do braço dele, que ele continua. Então, a gente tem essa necessidade da comunicação, então vamos usar as ferramentas que já tem. O próprio WhatsApp já tem um monte de ferramentas, recursos, né, nele próprio, que já pode beneficiar o empreendedor, mas a gente tem soluções que a gente consegue colocar mais recursos e dar mais autonomia para o processo. E falando na parte financeira do negócio, a tecnologia também ajuda. Graças a Deus, no Brasil, a gente tem um processo, um sistema bancário, né, um financeiro muito eficiente. A gente tem o Pix, né, a gente tem o boleto bancário, que algumas pessoas são críticas, mas a gente distinguiu boa parte do processo do cheque, que era muito mais moroso, compensação, o TED. Né? Risco de inadimplência Risco de inadimplência né? muito maior. E tanto que agora o Pix está num cenário que está sendo questionado, né, por causa da questão das transações. Mas, assim, a gestão financeira entre a pessoa pagou ou não pagou se torna muito mais eficiente. E o pequeno empreendedor, qual que é a dificuldade dele, né, na parte da cobrança? É que ele é a vitrine do próprio negócio. Então, se ele for cobrar um cliente, o cliente pode se sentir mal, porque fala, poxa, eu sou cliente há tantos anos e agora parece que é algum problema. Então, pode utilizar alguma ferramenta que faz o processo como se fosse um assistente virtual para fazer a cobrança para ele, para que ele não, de fato, perca aquela questão de comunicação mais carinhosa com o cliente dele. Fala, olha, foi um terceiro, mas a gente está aqui para auxiliar. Então, ele mantém aquela relação muito mais garantida, alguém olhando, supervisionando para o negócio dele, porque a gente sabe que hoje, quando tem poucas pessoas dentro de um negócio, ele acaba levantando vários pratinhos e bandeiras. Sim. Então, a partir do momento que ele começa a utilizar alguma solução de tecnologia, ele escala, ele mantém o fluxo de caixa dele mais em ordem. Existe daí, por exemplo, até pessoas que ajudam a utilizar essa tecnologia, que são os BPOs financeiros. E daí, sim, ele tem mais tranquilidade para fazer aquilo que ele mais gosta de fazer, que é o negócio dele. Que é o serviço, que é o vender produto, enfim, o que ele gosta ali, que é o modelo de negócio dele. Nossa, a gente podia ficar o programa inteiro aqui, Thiago. Muito bacana o tema e muito vasto também. Volte mais vezes, que infelizmente agora o nosso tempo acabou. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado por vocês dar esse espaço para a gente poder falar com o pequeno e médio empreendedor.